O que você deve focar na terapia do seu filho? Eu sou Carla Oliane, fonoaudióloga e coach de mães, e vou tirar essa dúvida para você. Eu decidi gravar esse vídeo porque a mensagem que eu mais recebo é: Carla, meu filho vai falar? Quando meu filho vai falar? Ele já tem 4 anos e ainda não fala. Será que ele ainda vai falar? E isso é diário. Eu resolvi separar as 2 principais coisas que você, pai e mãe de criança autista, deve focar no processo terapêutico. Mas antes, se você gosta dos meus vídeos, dá um like, compartilhe com outros pais, quem sabe eles tinham as mesmas dúvidas que você, e deixe suas dúvidas aqui nos comentários para que eu possa respondê-las nos próximos vídeos. O primeiro fator que você deve focar é a idade do seu filho. Como assim? A intervenção precoce é muito discutida no tratamento do autismo, e os estudos mostram que a melhor época para intervir é do 0 aos 3 anos, por causa da neuroplasticidade neuronal. Se você não viu, no dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, eu postei um vídeo com uma psiquiatra falando justamente sobre a importância da intervenção precoce e os ganhos para a criança autista. Por isso esse recado é para você que está desconfiando que seu filho tem autismo. Não espere. Não espere a criança completar 3, 4 anos. Não tenha essa postura expectante. Procure, corra atrás, porque o quanto mais cedo você intervir, melhor. E é uma coisa que eu sei que os pais têm um controle, mas devido à negação, eles protelam muito. E quando vão descobrir, receber um diagnóstico, ele só é com 4, 5, 6 anos. E é como eu sempre digo, não é o diagnóstico em si que é importante, mas sim o direcionamento, o tratamento. E aí você nem começa o tratamento e também nem recebe o diagnóstico, você fica esperando, fica em casa esperando. Existem pais que às vezes nem têm o diagnóstico de autismo, mas como a criança já tem um atraso na linguagem, já procura um fonoaudiólogo, já procura um psicólogo por causa da dificuldade de interação. Às vezes lá na frente descobre que não é autismo, é só um atraso de linguagem. Mas eu sempre bato nessa tecla. Quanto mais cedo você intervir, mais ganhos o seu filho vai ter. Você deve estar se perguntando: Carla, mas eu só descobri o diagnóstico com 6, 7 anos, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, não se culpe. Não fique se lamentando pelo tempo que já passou, não se culpe, não bote a culpa no seu marido, na avó, ninguém quer que seja. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado aqui no YouTube sobre a culpa, porque a culpa ela paralisa. A partir do momento que você se sente culpado por algo, você não toma uma iniciativa, você não toma uma atitude. Você simplesmente fica se lamentando, se culpando e fica aquele ciclo vicioso, não consegue sair disso. Então, se você tem controle sobre a idade, seu filho tem menos que 3 anos, corra. Mas, se ele foi diagnosticado com 3,5, 4 em diante, não tem problema. Otimize o tempo que você tem. Vá atrás das terapias, que já é o segundo fator. O segundo fator é as terapias. Você tem um controle ao escolher um terapeuta para o seu filho. Por isso, procure a abordagem, pesquise. Existem vários tratamentos para o autismo. Por que eu digo isso? Eu percebo alguns pais que não sabem quais são as abordagens existentes e às vezes nem sabem qual abordagem que o terapeuta está utilizando com o filho. Por exemplo, recentemente uma psicopedagoga perguntou para a mãe da minha paciente: qual a abordagem que a fono da sua filha usa? Ela disse: eu não sei. E eu já tinha explicado algumas vezes como era que eu trabalhava, qual era a minha abordagem, e mesmo assim ela não soube responder. Mas às vezes acontece do pai não perguntar e do terapeuta também não dizer. E fica esse vácuo entre eles. E é importante esse diálogo, essa troca de informações. Quanto mais você conhecer sobre a abordagem, quanto mais você dialogar com o terapeuta, mais ele vai poder te passar informações e orientações para que você possa dar continuidade em casa. Por isso que você tem um controle sim sobre o terapeuta. Aí você pode estar se perguntando: Carla, mas eu tenho um plano de saúde. E aí são limitados os terapeutas. Eu não posso escolher muito. Mas eu acredito que de 4, 1 vai dar resultado. Eu já vi mães que já testou com 2, não deu muito certo, aí no terceiro deu certo. Porque às vezes a criança realmente não constrói um vínculo, às vezes o terapeuta não tem tanta experiência com autismo, porque a gente sabe que não são todos os psicólogos e fonoaudiólogos que trabalham com criança e que têm experiência em autismo, então isso é outro fator importante, não esqueçam. Procure um profissional que goste de atender criança, um profissional que tenha experiência com criança e que também tenha experiência com autismo, não vai ser qualquer profissional. E outro detalhe importante:
Além da experiência com criança, com autismo, você também deve levar em consideração se ele tem vontade, se ele tem desejo de aprender. Porque você pode encontrar um recém-formado. Acontece. Eu também já fui recém-formada um dia. Mas a diferença está na vontade, no desejo. Você percebe quando a pessoa tem interesse de aprender, de correr atrás. Eu escuto muitos profissionais falarem, eu não sei trabalhar com autismo. E aí eu pergunto, você já leu algum livro? Você já fez algum curso? Aí a pessoa, não. É muito fácil você ficar por trás dessa justificativa do eu não sei, é muito difícil, eu não consigo. Mas o que você está fazendo, o que você fez para sair desse lugar de inércia? O que você fez para poder buscar e acessar esse conhecimento e principalmente colocar em prática? Às vezes você encontra um recém-formado que não tem experiência, mas que tem muita vontade de aprender, que realmente se joga naquilo, se aprofunda e você consegue ver resultado. E às vezes o profissional não atende autistas, pode acontecer também. Outro fator importante é a escolha da escola, que você, pai e mãe, tem total controle sobre isso. Eu vou mostrar os dois lados que acontece, que eu como profissional observo. Existe a escola A e a escola B. A escola A, ela quer receber o aluno, ela capacita os profissionais, ela convida profissionais para darem palestras, oficinas, tem mediadores, fazem reuniões com os pais, mostram o que estão fazendo, mostram que a criança está evoluindo. E tem a escola B, que é aquela escola que só recebe a criança. Ou seja, a criança vai estar lá somente frequentando, ela não vai estar incluída, ela não vai ter atividades adaptadas, ela não vai participar dos eventos com os colegas de classe. E você, pai e mãe, percebe quando o seu filho está sendo excluído. Recentemente eu li em um grupo de mães, uma mãe muito triste dizendo que ia ter um aniversário de um colega do filho dela na sala de aula, esses aniversários que fazem na escola, no recreio, e todos foram convidados, menos o filho dela autista. E ela ficou indignada, porque assim, se a escola permite que faça um aniversário dentro da escola, pela lógica, você tem que convidar os colegas de classe. E por que a mãe convidou todos e não a criança autista? Se ela quisesse escolher, selecionar quem ela ia convidar ou não, ela fizesse a festa dela em casa, chamasse a família, os amigos mais próximos e um ou outro colega que seja mais próximo. Mas, ao meu ver, e o das mães, se ela chamou todos, ela deveria ter chamado a criança autista. Então, a escola poderia ter feito algo com relação a isso. A professora poderia mediar. E, às vezes, a escola não tem esse interesse, esse desejo de incluir mesmo a criança e permite que essas coisas aconteçam. Cabe você escolher entre a escola A e a escola B. A escola A, você vai ver que realmente está dedicada ao seu filho e que eles acolheram ele de braços abertos e que a inclusão está acontecendo. Na escola B, nem tanto. Você vai decidir se você vai manter na escola B ou não. Por que eu digo isso? Porque se você tirar e colocar na escola A escola B nunca vai se preparar. Entende? Ela sempre vai ter aquela justificativa, a gente não está preparada, nossa equipe não é capacitada, a gente não tem como receber mais uma criança autista porque a gente já tem 5, 10 e por aí vai. E se todos os pais tirarem da escola B e colocar na A, essa daqui nunca vai se preparar. Mas ao mesmo tempo, se você deixar na escola B, muitas coisas podem acontecer e seu filho às vezes acaba sendo cobaia no início, porque eles não vão saber como fazer, e quem sabe depois a boa vontade surja, e enfim. E o afeto, porque sem afeto não tem inclusão. Você tem que realmente acolher o autista com amor, olhando as suas potencialidades e não apenas as suas limitações, como eu sempre digo aqui. E essa decisão é de você, pai e mãe. Eu estou mostrando as duas opções, que são as duas realidades. E se por algum motivo, seja porque é mais próximo da sua casa, você já conhece os professores, ele já tem amigos, e você quiser permanecer na escola B, não tem problema. Mas junte-se com outras mães, que eu tenho certeza que seu filho não vai ser o único autista na escola. E procure os direitos dele. Lute, converse, sim, dialogue. Não é brigar com a diretora, brigar, não. Você vai conversar, você vai dialogar, você vai lutar pelos direitos do seu filho, para que ele seja incluído. Mas aí se você vê que não conseguiu no diálogo, aí você pode sim, você está no seu direito, procurar meios judiciais. Mas antes tente dialogar, conversar com outras mães e buscar de forma mais pacífica possível. Outro fator importante é o tempo que você estimula seu filho em casa. Por isso a importância de você ter esse diálogo com os profissionais, perguntar como você pode dar continuidade à terapia em casa. Até porque você, pai e mãe, fica muito mais tempo que seu filho do que o terapeuta e até mesmo os professores. Tente reduzir ao máximo
televisão, tablet, celular, e sente e brinque com seu filho. Se você só conseguir 20 minutos, meia hora por dia, não tem problema. Mas você tem que ter uma consistência e uma qualidade no brincar. E não só ficar preso à quantidade. Ah, eu não consigo brincar 1 hora, então não vou brincar nada. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso também. A importância de você ter essa brincadeira com seu filho. Porque você está estimulando várias coisas. A linguagem, a interação, o olhar, a atenção compartilhada. Todas essas coisas são prejudicadas no autismo. É importante, sim, você ter esse tempo e fazer parte da terapia do seu filho. Eu vejo os pais na terapia como meus colaboradores, como parceiros. É tanto que de um tempo para cá eu atendo com os pais dentro da sala. Isso é uma opção minha. Eu gosto de ter os pais para que eu possa orientá-los de como fazer, de como dar continuidade em casa, porque eu percebia que conversar somente no final dos 10 últimos minutos era muito pouco. Eles precisavam ver, ouvir. Se não quisesse participar, porque não se sentia à vontade, eles podiam filmar no início e depois participar. Ah, Carla, mas eu trabalho o dia todo, eu não tenho como ficar com os meus filhos, eu faço plantão durante a noite, final de semana, sou médico, sou enfermeira, a gente sabe que profissional da saúde tem a carga horária muito bagunçada devido a esses plantões e eu não consigo estar de forma sistemática com os meus filhos, meus horários são muito bagunçados. Qual é uma opção? Você pode pagar um AT, acompanhante terapêutico ou mediador, depende de como você chama, para dar continuidade às terapias em casa, seguir as orientações. É importante que ele acompanhe seu filho nas terapias, para que ele possa dar continuidade em casa nas orientações. E depois passar para você, claro, para que você também, no pouco tempo que você tiver, poder também estimular o seu filho. Lembrando que esse mediador não vai substituir a figura do pai e da mãe. Muito pelo contrário, ele só vai ficar nesse tempo de jornada de trabalho intensa, mas que você deve estar por dentro de tudo que está acontecendo na escola, nas terapias, para que o pouco tempo que você tiver com seu filho, você possa estimulá-lo. Você pode se perguntar, ah, Carla, mas eu não tenho dinheiro para pagar nenhuma terapia particular e nenhum plano de saúde para o meu filho, o que eu posso fazer? Existem 2 caminhos. O primeiro, se você não tem condições de pagar a particular e nem pagar um plano de saúde e está na fila do SUS esperando há 1 ano, 1 ano e meio, um fonoaudiólogo, psicólogo, os terapeutas para o seu filho, se você já tiver o laudo em mãos, o diagnóstico do médico de autismo, você pode dar entrada no Ministério Público. Eu sei disso porque eu trabalhei muitos anos no serviço público e algumas mães fizeram isso. Primeiro elas passaram pela fila de espera, como todo mundo, e aí eles viram que não iam conseguir, era caráter de urgência mesmo, porque estava perdendo tempo, e eles deram entrada e conseguiram a vaga para o filho deles. E a segunda opção é, você pega esse mesmo laudo médico e dá entrada no LOAS, que é o benefício que os pais de crianças deficientes têm. É um salário mínimo e você pode pagar um plano de saúde para o seu filho. Até porque plano de saúde para criança é muito mais barato. Aqui na minha cidade mesmo, em Aracaju, existem planos a partir de 130, 180, 200, depende da idade da criança. Aí você pode separar uma parte do dinheiro do LOAS para pagar o plano de saúde e vai sobrar para medicação, para outras coisas, alimentação, escola, se você quiser colocar uma escola particular. E outra coisa importante para finalizar, você que tem plano de saúde ou está pensando em fazer, o plano de saúde não pode limitar a quantidade de sessões para crianças autistas. Ou seja, ele não pode dizer que só vai ter 1 hora de fono por semana, sei lá, 1 hora de psicólogo. Tem que seguir a prescrição do neuropediatra. Se o neuropediatra disser ele precisa de fono 2 vezes por semana, o psicólogo 2 vezes por semana, e por aí vai. Peça um relatório bem detalhado com o CID, com o diagnóstico do autismo e as necessidades do seu filho, que são as terapias, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e por aí vai. É importante estar bem descrito e se você tiver mais alguma dúvida, eu tenho um vídeo falando sobre isso, uma entrevista com a advogada Ana Luísa Feldman, que ela fala sobre a questão dos planos de saúde e o que você, pai e mãe, pode fazer caso eles comecem a fazer restrições. Para encerrar esse vídeo, não foque naquilo que você não tem controle. Ah, será que meu filho vai falar? Quando meu filho vai falar? Isso que meu filho tem 7 anos não falou ainda. Não. Quando esses pensamentos virem na sua cabeça, você para e pensa, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Qual decisão eu posso tomar? O que é que eu tenho que focar? No que é que eu tenho que focar? Eu tenho que estimular mais em casa? Eu tenho que procurar aumentar a quantidade, sei lá, de terapia? Eu tenho que colocar ele no esporte, uma natação, um judô? Eu tenho que levar ele mais para o parquinho? Foque naquilo que você pode fazer. Por isso, sempre dialogue com os terapeutas, com os professores, com sua esposa, com seu esposo, com pessoas que possam somar
com essa equipe mesmo multidisciplinar, que todos são importantes, todos exercem papéis diferentes e ao mesmo tempo papéis em comum, porque o objetivo é sempre o avanço do seu filho. Busquem traçar metas em comum e trabalhem em conjunto, dialoguem, que seu filho só tem a ganhar com isso. Espero que você tenha gostado, foque sempre no positivo, naquilo que você consegue fazer, deixe o negativo de lado, se o não já tiver, corra atrás do sim, se descobrir o diagnóstico muito tarde, otimize o tempo, se descobriu cedo, comece a intervenção quanto antes. E é isso, espero que você tenha gostado, compartilhe com outros pais, beijo e até o próximo vídeo.